Olá, tudo bem? Espero sinceramente que sim. Esse vídeo chegue em você e traga algum tipo de mensagem que possa servir para o seu crescimento, para o seu amadurecimento ou para o seu questionamento, né? Que você consiga encontrar nessas palavras tão simples que a gente partilha aqui, algum tipo de motivação para você poder enfrentar os desafios da vida. Hoje eu vou fazer uma coisa que eu não sei se vai dar muito certo, mas eu fiquei pensando nisso um tempão. Eu vou falar de um filme que eu não assisti, e nem sei o nome, e não tenho nenhuma indicação, porque eu vi a propaganda dele na Netflix e não era hora de ligar a televisão, de ficar assistindo televisão naquele momento, deixei passar. E eu tenho a impressão que mudou o catálogo e o filme saiu de cartaz. Ou eu, pelo fato de não estar conseguindo localizar pelo título, não saber onde procurar. Já vasculhei, já olhei no catálogo, mas não vi. Mas por que então que eu vou falar desse filme? Porque a cena que eu vi como propaganda do filme me chamou a atenção. Foi uma fala, um diálogo inicial, me parece que a proposta inicial do filme era aquela, e eu fiquei interessado, porque eu imagino que todos nós, em algum momento e de alguma forma, já passamos por aquela situação, ou de surpresa pelo que aconteceu, ou de decepção por ter acontecido justamente o contrário do que eu vou contar agora na cena que eu assisti. Volto a dizer, eu só sei que o filme é em castelhano, não sei o nome do filme, não sei do que se trata o filme, não sei se a história é boa ou se não é, eu só vi essa chamada, esse trailer de uma cena do filme, onde duas mulheres, e depois no final da cena a gente fica sabendo que uma é mãe da outra, estão diante de um médico num consultório, e o médico está dando uma notícia trágica para uma das mulheres, e ele está falando com tanta paciência, com tanto carinho, com tanta delicadeza, para não assustar a mulher, para não deixar ela desesperançada. Ele está dizendo da gravidade, porém está dizendo quais os procedimentos que vão ser dados para o tratamento, que tem um corte na cena e aparecem as duas saindo do hospital, da clínica, né? E a mulher que recebeu a notícia trágica com um sorriso nos lábios, o que faz com que a mais nova se pergunte: por que você está rindo? E a mulher constata: porque eu nunca fui tão bem atendida na minha vida. Precisou que a morte se aproximasse de mim para que alguém me atendesse bem nesta vida cheia de dificuldades. É isso o filme. E eu fiquei pensando, e aí a minha curiosidade em assistir o filme para saber como se desenrola essa cena, como se desenrola essa história, mas eu fiquei pensando o quanto que esses pequenos gestos são capazes de mudar a história nossa e de qualquer pessoa. O quanto que determinadas ações, como por exemplo, você ouvir a história do outro e você de algum modo se compadecer com a história do outro, é capaz de mudar a maneira como o outro está sentindo. Porque nós não podemos esquecer que grande parte das nossas histórias pessoais são histórias de abandono, histórias de abuso, histórias de solidão, histórias de precariedade econômica e precariedade social. A gente, quase todos nós, com raríssimas exceções, não trazemos traumas da nossa infância. Todos nós fomos muito maltratados, seja por alguém em específico, seja pela própria vida, seja pelos acontecimentos que estão ao nosso redor. E isso a gente não pode simplesmente ignorar, seja no atendimento,
seja na acolhida, seja na maneira como a gente se relaciona com as pessoas. Eu volto a dizer, como eu não assisti o filme, eu não sei se a doença progrediu, não sei se a mulher conseguiu se curar, não sei se o objetivo do filme era mostrar que a mulher iria morrer mesmo, ia fazer uma luta grande, mas iria morrer. Não sei. Mas eu fiquei pensando que esse pequeno trecho que eu acabei de narrar, ele tem uma força muito grande de impacto sobre a maneira como nós tratamos as pessoas no dia a dia e todos os acontecimentos que estão implicados nas nossas relações humanas. Coisa que a gente costuma não pensar, coisa que a gente costuma não olhar, coisa que a gente costuma não investir nenhuma preocupação e nenhum cuidado. Do que eu estou falando? Quantas vezes a gente não saiu de uma consulta pior do que entrou? E eu não fico questionando o fato de que os médicos ganham pouco ou se tem muita consulta, eu não estou questionando isso, porque toda a história tem sempre mais de um lado. Mas eu estou dizendo, quem vai para uma consulta, ele precisaria encontrar em algum grau acolhimento, atenção, dedicação, preocupação, que a fizesse aquela pessoa se sentir minimamente capaz, minimamente atenta, minimamente disponível para poder vencer os desafios que estão ao redor dela. Mas ela chega no posto de saúde, na clínica particular, no hospital, e muitas vezes encontra pessoas que também estão feridas pela própria lógica da vida e com seus dramas pessoais também. E aquilo que poderia ser uma história de vencer os desafios, uma história de redenção, se torna uma história de uma solidão, de um abandono, porque não tem coisa mais triste você acabar de contar a sua história para um médico, para um profissional, e o máximo que ele conseguir dizer para você é: tome esse remédio que tudo vai dar certo. Não tem coisa pior do que isso, porque às vezes não é nem a doença que está causando o mal-estar, às vezes é esse lugar de ocultamento, onde nossos corpos deixam de ter importância para os acontecimentos. A gente é um número, a gente é uma carteirinha do plano de saúde, a gente é uma ficha do SUS e a gente não é mais ser humano. E a gente não é mais visto, e não é mais percebido, e não é mais sentido. Aliás, não sei se você tem percebido, mas a quantidade de consultas que você vai e o médico nem sequer levanta da cadeira para aferir sua pressão. Nem para colocar, sabe aquelas coisas básicas, de puxar o olho para ver como que está, de bater na barriga para ver se está inchado ou não. Já não tem mais vontade de ter contato com o outro ou de estar com o outro. E quase sempre o que se usa são determinados protocolos pré-definidos que devem servir para todo mundo. Mas a gente não é todo mundo, a gente não é igual. Nossos corpos não reagem aos remédios da mesma forma. Nossos corpos não reagem às dores da mesma forma, aos medos da mesma forma. Eu fiquei curioso, vou voltar a procurar, e se voltar a procurar, encontrar e assistir o filme, eu venho partilhar, mas eu achei que essa reflexão era necessária. Quantas vezes a gente não olha para o outro, ou olha para o outro sem perceber quem é o outro, ou quais são as debilidades que afligem o outro, quais são os medos que dominam o outro, quais são as deficiências de relação que estão permeando a existência do outro. Talvez a gente tenha que voltar a falar sobre esse assunto mais vezes, porque não é só num consultório médico. Você já deve ter sentido isso também numa loja de roupa. A gente que é um pouco mais velho, você entra numa loja de roupa, você é completamente ignorado por qualquer vendedor, e ele, com muita facilidade, ele ignora a sua presença para poder atender uma pessoa mais jovem.
E isso não é à toa, isso tem todo um projeto por trás disso, tem todo um plano por trás disso. Não um plano no sentido de ter uma coisa para destruir a humanidade, mas um plano no sentido de ignorar, de restringir, de colocar as pessoas que estão fora do padrão, fora de circulação. Então não se deve mais visitar uma loja, não se deve mais ir ao médico, você não deve, porque a sua história não tem valor, não tem importância. A gente vai precisar voltar a falar sobre isso. E eu prometo, se encontrar o filme, de voltar a falar sobre ele. Desejo a você uma excelente reflexão sobre esse assunto. Se quiser partilhar nos comentários sobre como você vê esse assunto e o que você já sentiu e já viveu nessa perspectiva. E espero que você curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, com seus grupos de WhatsApp e, se for possível, que você se inscreva no nosso canal. Um abraço, fique bem e até a próxima.